Entrevista iniciando mais um vídeo aqui no estúdio, hoje com presenças ilustres. Aqui ao meu lado, Carlos Bornhausen e Eduardo Deschamps, eles que são da Lumini Contabilidade, uma das empresas nesse setor que mais cresce na cidade de Gaspar. Pessoal, sejam bem-vindos ao Valor Entrevista, é um prazer recebê-los pela primeira vez. Nós que já trabalhamos juntos, já fizemos algumas coisas antes, no programa Espaço Amplo, inclusive, vocês já estiveram aqui no estúdio, mas hoje, exclusivamente falando para o canal Valor Entrevista, é um prazer recebê-los. Obrigado, Alan. Olá, pessoal aí que nos acompanha aí. Vai ser uma tarde bem produtiva aí pra gente conversar. Vamos trabalhar, contar a história de vocês, né? Afinal de contas, o nosso trabalho aqui é contar histórias reais e inspiradoras. E hoje, a linda história de empreendedorismo desses dois caras que são espetaculares e prestam um serviço aqui para a cidade de altíssima qualidade. Com quem eu começo primeiro? Bom, se quer contar a história inspiradora, vamos falar um pouquinho daquele nosso começo. A gente gosta de falar isso para as pessoas. Vamos, né? Como foi que começou a Lumini? A gente foi entusiasmado aí a empreender, né? Fomos motivados a empreender. E quando a gente pensou em empreender, a gente queria de fato proporcionar algo diferente. A gente falava nisso, vivia isso, recebia as ideias de que as empresas precisavam se diferenciar e nós começamos a pensar muito e pesquisar sobre como que nós poderíamos fazer uma contabilidade totalmente diferenciada do convencional, né? Ali que começa o nosso planejamento de negócio. E um dos starts que teve, alguns deles acabaram moldando o nosso jeito, né? E um deles foi que nós pesquisávamos muitas ações avançadas de gestão empresarial, mas que elas só estavam ao alcance das grandes empresas. Sim. Né? E aí um dos starts foi fazer com que as pequenas e médias empresas pudessem usufruir das ferramentas de gestão contábil, assim como as grandes empresas usufruem, né? Sim, então, ou seja, trazer aquela técnica que sempre era muito bem usada pelas grandes empresas para as pequenas. Por isso que seria o nosso slogan, que a gente trata muito bem até hoje, que é transformar o jeito de fazer contabilidade das pequenas e médias empresas, né? Essa, digamos, é a nossa missão, né? Sim. E o nosso slogan, a partir dali, surgiu contabilidade além dos números. Por isso que muitas vezes você vê, por que lá na logo da Lumini, vez outra aparece Lumini, contabilidade além dos números, né? Sim. Porque saiu da nossa intenção de diferenciação lá no planejamento do nosso negócio e quer assim fazer uma contabilidade que ia proporcionar aos clientes coisas muito diferentes daquilo que é convencional, coisas que realmente fosse transformar e impactar na gestão dos negócios deles, né? Bacana. Carlos, orgulho de fazer parte dessa história? Cara, eu acho que o orgulho é uma das palavras que define, porque quando a gente imaginou a Lumini Contabilidade, a gente já pensou ela num formato muito maior do que a gente conseguia fazer naquele momento. Sim. A gente sempre tem aquela mentalidade, né, de que sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então a gente sempre teve um planejamento um pouco mais ousado, já pensando no futuro, pensando em crescimento, não só nosso, mas também dos nossos clientes, né? E o fato é que a gente não queria ter uma contabilidade para ser só mais uma. Sim. A gente queria ser de fato uma contabilidade que contribuísse para o negócio do cliente, tanto na parte fiscal e contábil, folha de pagamento, que é o tradicional aí das contabilidades, mas como o Eduardo já comentou, na parte de gestão, na parte de assessoria, consultoria, na troca de ideias com empresários para que todo mundo possa crescer junto. Aí. Vocês são a imagem da empresa, certo? Então vocês dois são os dois, vamos dizer assim, CEO da marca. Como é que é o relacionamento de vocês dois? Fora da empresa, vocês são amigos, como é que é? Bom, a gente tem uma semana muito agitada, né? E a gente se dá muito bem, a gente se completa muito bem no trabalho, e aí fora do trabalho. A gente tem um momento que a gente vai almoçar juntos, tem um momento que a gente se encontra, vai no jantar, faz alguma coisa. Poucos e rolam. A gente separa muito bem as coisas. E a gente separa muito bem as coisas, a gente trata com muito profissionalismo isso, né? Sim. Até porque, Alan, ali mora um grande perigo. Né? Ali mora um grande perigo. Por quê? Porque eu e o Carlos temos uma relação societária e antes da sociedade nós já éramos colegas de trabalho, chegamos até a ser sócio minoritário de uma outra empresa e nesse momento, se a gente perguntar toda a nossa relação profissional, ela vai completar 10 anos, né, Carlos? Ano que vem a nossa relação profissional completa 10 anos, sem nenhum risco. Show. Olha só, sem nenhum risco.
Nossa relação 10 anos profissional... de sucesso. Exatamente. Então a nossa relação profissional completa 10 anos sem nenhum risco, nós podemos afirmar isso, e nós temos 4 anos de sociedade num negócio que alavancou e cresceu. E que funciona muito bem, que nós entendemos muito bem. Sim. Mas, lá na hora da religião, eu não sei se o Carlos é cristão como eu. Lá na hora da política, eu não sei se o Carlos gosta do mesmo político que eu gosto. Entendi. Não sei se o Carlos acha certo a obra da Rui Itajaí, que eu acho bacana. Carlos torce por São Paulo, eu torço por Palmeiras. Olha Minha só. esposa gosta disso, a esposa do Carlos gosta daquilo. Então, o que eu e o Carlos tratamos, né? Nós conduzimos muito bem as coisas profissionais e tomamos cuidado para aquilo que está fora não nos atrapalhar. Exato. Então, aquilo que parece ser maravilhoso, vamos todo final de semana um para casa do outro comer churrasco e não sei o quê, será que lá não pode um dia surgir um arranhão? Sim. Então, eu e o Carlos, a gente trata isso com muito cuidado. Faz uma festa, convida, vai, vamos marcar o almoço, vai. Tivemos agora recentemente um dos eventos que a gente fez na empresa, vamos lá, se reúne, esposa acompanha, participa, né? Então, a gente tem a participação, temos o nosso lado social, só que a gente é muito cuidadoso nisso. Sim. A gente é cuidadoso e a gente né? até dá dica para isso, né, Carlos? Até porque muitas vezes as pessoas confundem, né? A sociedade com amizade, família. Sim. Eu acho que a gente tem que tratar tudo muito bem separado, definir bem as responsabilidades de cada coisa no seu lugar. Isso, e se juntar naquilo que tem afinidade, aquilo que dá certo se reúne e faz, aquilo que não dá certo tá tudo bem também e segue a vida, né? Gente, agora vamos falar desse crescimento da empresa de vocês, que é notório aqui na cidade de Gaspar. Eu sei que tem novidades, a gente vai inclusive daqui a pouco o pessoal tocar num ponto bem bacana, a gente vai fazer a divulgação aqui de um evento que eles estão trazendo para a cidade e também de uma outra coisa que é muito interessante também, que vocês estão aí no mundo das redes sociais, a gente já vai tocar nesse assunto, mas antes eu quero que vocês nos expliquem como é que está esse setor de vocês aqui na nossa região. Eu sei que se a gente for tirar como parâmetro a empresa de vocês, a gente percebe que está em crescimento. Mas como é que vocês percebem o setor? A gente vê que tem uma ascensão considerável no ramo da contabilidade e da consultoria, porque a gente sente que cada vez mais as empresas estão necessitando de bons profissionais, Sim. necessitando ter a informação rápida e assertiva, e estão com dificuldades de achar bons profissionais no mercado. Opa, então, é um desafio. Tem uma indústria que precisa ter suporte fiscal, contábil, RH. Ela precisa ter uma empresa que vai terceirizar essa parte para ela, ou a parte de assessoria para ela, com assertividade e rapidez, porque senão ela não vai encontrar respaldo para conseguir também cumprir as suas obrigações lá dentro da empresa, né? Sim. E a própria questão da gente oferecer a parte de assessoria, consultoria, a parte de auditoria também, isso acaba contribuindo, porque a empresa encontra na Lumini um rol de serviços que contribui como um todo para o negócio dela. Então ela não precisa contratar o contador, contratar um especialista de outra área, contratar um consultor, ela vai no mesmo local, com a mesma pessoa, com o Eduardo, com o Carlos, e trata sobre os mesmos assuntos, praticamente de tudo aquilo que ela precisa no dia a dia do negócio, né? Ô Eduardo, eu posso falar então que a Lumini oferece serviços diferenciados para a comunidade? Quais são os serviços? Não, perfeitamente, né? Hoje nós, desde a nossa criação, a gente propôs isso, né? Isso acaba sendo um fator muito diferenciado e é um dos fatores que serviu para esse crescimento também, porque veja bem, a Lumini cresceu, porque o mercado é bom, o mercado cresce. Olha só, isso é legal observar, nós estamos no mercado que cresce, mas em todos os mercados há crescimento, né? Um ou outro, às vezes há estagnação e uma diminuição, mas na grande maioria sempre tem crescimento ou oportunidade ou migração, né? Exato. Então, só que a contabilidade, ela, assim como em todos os segmentos, tem alguns escritórios de contabilidade que eventualmente estão minguando ou estão estagnados, mas para muitos que planejam, cumprem suas atividades, há o crescimento. E aí, sobre a diferenciação e esses serviços, nós sempre procuramos avaliar o seguinte: o que esses clientes estão precisando que as contabilidades em geral não ofertam. E aí vamos citar algumas coisas que a gente faz, por exemplo, parte de treinamentos.
treinamentos. Nós somos uma contabilidade, surgiu dali até uma empresa especialista em treinamento, porque a gente acabou dividindo um pouco das atividades, né? Mas então, assim, cliente Qual que é precisa... o nome da empresa? A Smart Consultoria e Treinamento, porque a Smart é uma empresa do grupo Lumini e Smart, são as mesmas empresas, né? Sim. Então, veja, a contabilidade, o primeiro diferencial que ela começou a oferecer para os clientes é treinamento para a equipe dela. Sim. Hoje, a grande maioria das empresas estão dizendo assim, falta mão de obra, não tem mão de obra qualificada. Tudo bem, a Lumini Contabilidade ajuda a qualificar a tua mão de obra, né? Então você vai ter alguém para o faturamento, precisa de treinamento para emissão de notas. Espetacular, hein? Nós fazemos. Alguém para o financeiro, precisa de treinamento para a organização financeira. Show. Nós fazemos. Custos, formação de preço, precisa assessoria e treinamento para custos e formação de preço. Nós fazemos, né? Então, o treinamento é uma parte que diferenciou. Agora, uma outra novidade que já está funcionando há mais de um ano. O pessoal vem, caramba, está faltando mão de obra. Não tem mão de obra. O que a Lumini Contabilidade e a Smart Consultoria tem feito? Nós temos buscado especialização no ramo de gestão de pessoas e temos oferecido soluções para isso também. Legal. Hoje a gente tem uma psicóloga no nosso quadro de consultores, Show. onde ela faz mentorias, treinamentos e consultoria para os nossos clientes, assessorando eles na melhor gestão da mão de obra e na captação mais adequada da mão de obra, porque a gente reclama que falta mão de obra, mas quantos colaboradores a gente deixou sair da nossa empresa nos últimos 2 ou 3 anos? Exatamente. Falta mesmo mão de obra ou tem mão de obra e eventualmente ela não serve para nós? Então, como trabalhar o nosso jeito de gerir para conseguir ter sucesso com os recursos que a gente tem, Como né? contratar de forma eficaz. Isso, vem na contratação. A contratação ela é uma coisa interessante porque a gente sempre tem aquela desculpa assim, pô, mas eu tô 3 meses com a vaga, só apareceu um, então contratei o que veio. Mas olha só, tem vezes que veio 2 e você contratou errado. Exato. Então, mesmo que a tarefa é difícil, vale a pena aprender um pouco e planejar, né? E depois que contratou, viu, Alan? Uma das coisas que a gente mais tem conversado com a Joana, a gente conversa muito com os clientes, e entre nós, tá? Porque não é porque nós damos a consultoria ou porque nós damos o treinamento que nós não temos esse tipo de problema também, tá? Na nossa empresa também roda pessoal e a gente também comete erros, né? Mas quer ver uma coisa que acontece? Sabe aquele colaborador que você contratou e o cara é bom? Ou ele, ou a moça, ou a pessoa é boa, contratei. Pergunta, você acha que a pessoa vem para a empresa para errar e para ficar ruim? Não vem. Aí a pessoa é boa, passa no experiente, é boa, caprichoso, e de repente não vai mais. Daqui a pouco Onde está o problema? Daqui a pouco, ou a empresa vai demitir, ou a pessoa vai vir dizer, eu estou indo porque eu busquei uma outra oportunidade. Sim. Olha só, gente, isso é falha de gestão de pessoal. Isso são coisas que nós cometemos e eu não aponto apenas para os outros, porque já aconteceu muito comigo e ainda acontece quando eu não cuido adequadamente, né? A gente vai aprendendo e vai melhorando os resultados. Mas isso é uma das coisas que é claro para nós que isso é falha na gestão de pessoas. Sim. De entender pessoas, de entender o perfil e de agir para um funcionamento pleno das atividades e do ambiente corporativo e empresarial, né? Então veja, Alan, esse problema é uma das coisas que a Lumini ajuda os clientes a solucionar hoje. Então a Lumini está se aplicando com psicólogo no grupo, tudo, para a gente estar dando um apoio mais firme lá para o cliente, não simplesmente fazer admissão, faz rescisão, faz admissão, faz rescisão. A gente está ajudando o cliente que está querendo um resultado um pouco melhor. Então, treinamento para as áreas administrativas, temos agora a gestão de pessoas. E aí vem esse assunto que é a novidade, que é o treinamento para confeccionistas, né? Sim, mas segura, Eduardo, porque nós vamos para o segundo bloco. Vocês estão recebendo aqui um diagnóstico de como funciona a Lumini Contabilidade, mas no segundo bloco nós vamos falar dessa novidade e também de uma outra novidade que é nas redes sociais. Não saia daí, já voltamos. Hoje aqui no estúdio conosco, Eduardo Deschamps e Carlos Bornhaus, eles que são da Lumini Contabilidade. E o Eduardo, no nosso primeiro bloco, finalizou ali falando dos diferenciais, né? Que mais que tem? Bom, diferenciais... vale a pena, né, Carlos, ressaltar agora para final do ano o planejamento orçamentário que a gente tem feito tanto, certo? Exatamente, Eduardo. Chega final do ano agora, muita gente pensa que contabilidade só ajuda a calcular 13º, férias, a fechar balanço. Então, isso era uma pergunta que eu ia fazer. Quais são os serviços que as empresas mais procuram, né? Exato. Nessa reta de final de ano, apesar de ter todas as rotinas aí que muitas empresas já estão acostumadas com 13º e férias, a Lumini acaba oferecendo um grande diferencial, que pelo menos é o que a gente considera aí como uma marca do nosso negócio, que seria a assessoria e consultoria para os negócios. Sim. Então a gente vai auxiliar os empresários a fazer o planejamento tributário do negócio, verificar se
está sendo recolhidos os impostos de maneira correta e se não existe possibilidade de gastar menos com impostos. Lembrando, né, pessoal, gastar menos de maneira legal, não é aquele para de emitir nota, esquece, faz de tal jeito para burlar a legislação. É de fato planejar legalmente como gastar menos com impostos durante o próximo ano. E junto com esse planejamento, a gente tem um trabalho bem legal que é o planejamento orçamentário, onde a gente desenvolve o orçamento empresarial da empresa para o próximo ano ou para os próximos anos. Onde a gente vai fazer... Isso é importante, hein? Orçamento de venda, o imposto que a gente já calculou, o planejamento tributário, se realmente ele vai auxiliar ou não a empresa a gerar mais lucro, orçamento de pessoal, orçamento de produção, orçamento financeiro para ver se o caixa da empresa vai suportar todas as compras, todos os gastos, se vai precisar de capital de giro, capital de terceiro, se vai precisar de novos aportes e investimentos. É um trabalho bem completo e bem legal que a gente imodestamente acaba sempre dizendo que toda empresa deveria fazer, não importa o tamanho dela. Porque chega nessa época agora, é muito importante que você planeje como vai ser o teu próximo ano. Exatamente. A gente não faz assim em casa, vai fazer o planejamento do próximo mês, do próximo ano, quanto vai gastar, se vai economizar, o que precisa fazer para acertar as contas. Sim. Dentro da empresa tem que ser parecido. Sim. E nisso a gente pode auxiliar muito as empresas e acaba tendo uma procura grande agora nessa reta final de ano. Novembro, dezembro, até janeiro a gente acaba oferecendo esse tipo de serviço. Maravilha. Eduardo, rapidamente, para quem está procurando serviços de contabilidade, como é que encontra a Lumini aí? Bom, a Lumini você pode encontrar no nosso endereço físico, que fica aqui no binário da Parola em Gaspar, né? Temos o endereço físico. Temos os contatos via telefone no 3332-3976. Temos os contatos no WhatsApp, no 99237301, também no 99237359. Estamos também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e agora com o canal no YouTube. A novidade para você que está acompanhando o nosso vídeo é que os dois resolveram unir as forças e os conhecimentos e colocar isso à sua disposição em um canal no YouTube para que você possa ter dicas de contabilidade para a sua empresa, para que você possa evoluir nesses quesitos que são tão importantes. E agora eu quero que vocês falem dessa novidade, porque eu estou acompanhando aí canal Lumini Contabilidade e tá cheio de dicas lá. A última dica que eu fui lá ver é uma série de vídeos que vocês estão programando, que é como quebrar a sua empresa. Não era para falar ainda, vamos passar vergonha, cara, vamos gravar uns vídeos melhor ainda. Ai, dizem que tudo que tem que ficar bom tem que se começar. Tem que se começar. Então, apesar que o contador, de modo geral, ele acaba sendo visto ainda como alguém um pouco mais fechado, retraído. Sim. Não tão com tão senso de humor, se é que se pode dizer assim, né? Muito aquela figura da pessoa fechada, carrancuda, né? Então a gente aos pouquinhos vem querendo quebrar isso, né? A gente vem querendo quebrar um pouco essa figura e a gente vê que essa parte das redes sociais, o YouTube, ele vem ajudando bastante a gente nisso, para quebrar um pouco esse gelo e até para melhorar a nossa desenvoltura, né? O YouTube, a nossa principal ideia ali é de fato compartilhar conhecimento. É gerar conteúdo gratuito, desde treinamento, tirar dúvidas, bate-papo, aquela dúvida que o empresário tem no dia a dia. A nossa ideia de fato é ter um canal interativo, uma porta de entrada também para que as empresas conheçam um pouco mais do nosso trabalho e possam de fato ver se aquilo vai contribuir ou não para o seu negócio, né? A gente tem já alguns vídeos lá dentro falando sobre a parte de abertura de e-commerce, o Eduardo aí dando algumas dicas, falando sobre também, eu acho, Eduardo, um outro treinamento lá da parte de preço e formação de preço de venda e custo, acho que já tem um videozinho lá dentro também. Tem a gente trocando ideias aí sobre o dia a dia da empresa, imposto de renda, algumas dicas, e a gente lançou ali, eu acho que foi na semana passada, como quebrar a sua empresa.
que vai ser praticamente uma série aí, né, Eduardo? Quer falar um pouquinho aí? Tá bem animado para essa parte, né? Na verdade, como quebrar uma empresa é assim, ó, muitas vezes a gente convida o pessoal, vamos fazer um treinamento, vamos discutir estratégia, não tenho tempo. Mas estou com um problema na empresa. Olha só, tem um treinamento lá e nem sempre tem que ser os nossos treinamentos. Tem muita coisa boa no mercado também. Não tenho tempo, não deu para fazer. Faz isso, faz uma consultoria aqui para melhorar ali. Não vai dar para fazer agora, não vou, né? E aí a gente encontra um monte de gente assim que quer melhorar, quer achar saída, mas não tira o tempo para o treinamento, não tira o tempo para o planejamento, não organiza a consultoria. Tem gente que sequer mesa de reunião na empresa tem para planejar, porque não precisa necessariamente ter a nossa participação até de uma outra consultoria. Tem gente que sabe fazer muito bem sozinho. Mas o pessoal não planeja, o pessoal não melhora, não implementa a inovação. E a desculpa de que não tem tempo. A desculpa, está sempre apagando incêndio, sempre apagando incêndio. E daí, até no momento que alguém comentou com a gente, essa ideia ela é aprimorada, não é uma ideia original nossa, né? Alguém diz, caramba, tem gente que parece que está querendo quebrar a empresa, não tirar do problema, né? E nós olhamos, sabe que tem hora que dá a impressão que está mesmo? Vamos brincar com isso. Então a gente brincou o seguinte, cara, se o cara não vai aperfeiçoar, não vai melhorar, você tem duas saídas, cara, ou você melhora ou você ferra de vez, né? Tá difícil, cara, ou melhora ou ferra de vez. E a gente brincou assim, quer ferrar de vez? Nós vamos dizer para ti o que fazer. Exato. Os caminhos são esses. Então saiu de uma brincadeira e também para a gente quebrar um outro paradigma, né? Aquela ideia que às vezes o cliente tem que o contador é só coisa séria. Pois é. Apesar que acaba sendo mesmo, cara, a gente tem uma carga de trabalho, uma carga de burocracia que faz o nosso trabalho ficar muito sério mesmo, né? Mas do outro lado tem seres humanos, tem gente que também faz brincadeira, tem gente que também tem um pouquinho de humor, e aí a gente criou isso aí para descolar a coisa um pouquinho e brincar um pouco com a coisa. O que eu acho legal é a exposição de vocês nas redes sociais, sobretudo no YouTube, que depois do Google, o YouTube é o mais visto, né? Então, mais pesquisado. E aí vocês colocam à disposição conteúdos de alta qualidade, né, cara? Do conhecimento de vocês, da formação de vocês. E isso realmente eu que estou aqui assistindo, agradeço aí pela oportunidade que vocês colocam ali de conteúdo que são interessantes. Esse conteúdo de qualidade realmente é um privilégio, a gente fica muito feliz e agraciado por isso, né? Porque a nossa carteira de clientes ela é muito enriquecedora. Sim. Nós temos várias empresas que são líderes nos seus setores, com isso nós aprendemos muito, né? Nós temos, por exemplo, um dos maiores influenciadores do segmento de confecções no Brasil está na nossa carteira de cliente. Algumas das maiores confecções da cidade e da região estão na nossa carteira de cliente, ou de contabilidade, ou de treinamento, ou de consultoria. Nós temos as maiores redes agropecuárias aqui da nossa região estão na nossa carteira de cliente. Maiores empresas do ramo de ferragem, material de construção estão na nossa rede de clientes. Nós temos um dos maiores fabricantes de embalagens do Brasil, está na nossa rede de cliente. Nós temos nós temos uma diversidade e tem outros, tá? E-commerce, nós temos alguns dos maiores e-commerces, não só da região, mas de fora da nossa região. Nós também temos na nossa carteira de cliente alguns dos maiores e-commerces, de gente que mais desponta na venda via e-commerce, né? E o que isso significa? Nós, à medida que a gente vai interagindo e lidando com gente de tão alto nível, a gente vai adquirindo uma bagagem. Vem desafio pra gente, porque eles mandam questões difíceis mesmo, tá? A gente vai lá pegar o nosso WhatsApp, não pensa que tem pergunta fácil, não pensa que tem pergunta difícil. Um pergunta como é que faz para exportar para o Japão, o outro faz como é que faz para importar do México. E vocês têm que dar o jeito. E a gente ali, indústrias alimentícias, nós temos indústrias alimentícias aqui da região que ícones, né, estão na nossa carteira de cliente. E o que vai acontecendo isso? Isso vai nos gerando uma experiência muito enriquecedora. Sim. E vai criando um conteúdo de qualidade. E às vezes o conteúdo lá da indústria de alimentos, ele ajuda a nos formar uma base para ajudar a resolver uma coisa muito legal na indústria de roupa. Na indústria de roupa, na outra loja. Então, quando você diz, tem conhecimento de qualidade? Tem mesmo, cara. Tem muito conhecimento, graças a Deus. Conhecimento é uma coisa de muito valor e a gente está muito feliz por estar nesse ambiente, né? Eu acho que uma coisa que é bem interessante falar também, Ala, a própria questão da nacionalização do nosso serviço, né? O Eduardo comentou de alguns exemplos de negócios, mas hoje a gente tem atendimentos no Vale do Itajaí, com a sede em Gaspar. A gente possui postos de atendimento em São Paulo, Goiânia, Curitiba. A gente já está em outros 3 estados atendendo. E existe um projeto aí para os próximos anos de que provavelmente a gente vai estar em todos os estados do Brasil.
não sabemos ainda se vai se concretizar, né? Como eu falei lá no começo, sonhar grande e pequeno dá o mesmo trabalho. Lá atrás a gente tinha Gaspar, hoje a gente já está em 4 estados, eu acho que é só uma questão de tempo até a gente tocar um pouquinho mais adiante. Eu fico imaginando, Carlos e Eduardo, os clientes de vocês, que hoje já fazem parte da cartilha, de repente do nada abre o YouTube, tá lá vocês dois conversando sobre um determinado tema e ele fica, pô, mas esse tema aí era o que eu ia perguntar para eles na segunda. Eu tô assistindo um vídeo no domingo, por exemplo, e vocês já estão tirando ali no vídeo a dúvida da segunda-feira do cara. Mas sabe por que isso acontece, Alan? Isso é uma coisa muito interessante, tá? E ela acontece mesmo. Mas ela acontece porque, em geral, os problemas das empresas são muito parecidos. Né? Muda muito o endereço. Quer ver? Quando a gente fala de falta de mão de obra, está faltando mão de obra na confecção, está faltando na indústria de alimentos, está faltando na indústria de plástico, está faltando na indústria gráfica, está faltando para a contabilidade, falta para o supermercado. Cara, a falta de mão de obra é um contexto geral. Aquilo que eu digo para vocês, espera aí, falta mão de obra, mas tem gente querendo trabalho. Então talvez falta um pouquinho mais de capricho da galera toda ali também. Mas é mais difícil contratar mão de obra hoje do que era há algum tempo. E curioso, quando a gente começou a ter clientes das outras regiões do Brasil, lá no Rio de Janeiro, no nosso cliente do Rio de Janeiro está faltando mão de obra. No nosso cliente de São Paulo está faltando mão de obra. No nosso cliente em Goiânia está faltando mão de obra. Exatamente, né? Só que em Gaspar não, viu? Timbó falta mão de obra, Balneário Camboriú falta mão de obra. É incrível, tá? Os problemas são muito parecidos. Então, é aquilo que você falou. A gente vai falar hoje de falta de mão de obra, serve para todo mundo. Vamos falar do planejamento orçamentário para o ano que vem? Falta para todo mundo. Acredita, 90% das empresas não estão com seu orçamento de 2022 fechadinho ainda. Alguns nem sabem se vão conseguir fazer. Então, o problema acaba sendo geral, né, Carlos? Acaba sendo, e essa questão que o Eduardo comentou é interessante, porque quando a gente tá de fora, tá de longe, tem uma percepção diferente. Aqui você olha na TV, não importa o canal que você assiste, mas 14, 15 milhões de desempregados no Brasil, aquela fila enorme de gente procurando emprego. A gente teve recentemente lá em São Paulo e a gente viu muitos lugares com plaquinhas de contrato, assim. E os nossos clientes lá se queixando da falta de mão de obra também. Então, o negócio a nível nacional, ele parece que tem muita gente querendo emprego e muitas empresas querendo oferecer trabalho. Até usei 2 palavras diferentes que no fim podem significar a mesma coisa, mas justamente para dar ênfase de que as pessoas não estão se encontrando. Ou as empresas estão oferecendo algo que as pessoas não querem, ou as pessoas oferecem algo que as empresas não querem. E o desafio no treinamento, na parte de assessoria, na parte de consultoria, de gestão de pessoas, ela está muito nisso. Fazer a união disso. As coisas se encaixarem, né? Pessoal, para a gente finalizar o nosso vídeo, eu sei que está rolando aí uma palestra, um treinamento, né, Eduardo? Eu quero que tu fale sobre isso, porque é outro nicho de trabalho que eles oferecem com a Smart. E o Eduardo Christian está novamente na cidade de Gaspar ou é em Brusque agora? Brusque. É em Brusque, né? Então fala aí desse evento que vai acontecer. Maravilha, o evento acontece amanhã, sexta e sábado, são 2 dias de treinamento para confeccionistas e profissionais de confecção, dos treinamentos mais complexos, é o treinamento mais complexo que nós temos conhecimento hoje no Brasil para o segmento de confecção. Vão ser 2 dias tratando de assuntos de produção, de gestão e de vendas de confecção, e muito interessante porque é feito por uma das principais autoridades no segmento de confecção hoje, né? Não é lá um presidente de uma associação famosa, outra coisa, mas sim um empresário, alguém que sente na pele, sentiu na pele no dia a dia, assim como os demais confeccionistas. Foi confeccionista por muito tempo, trabalhou em diversos setores da confecção e hoje ele é o protagonista de provavelmente o maior treinamento para confecções que existe no Brasil, né? Até porque em treinamentos, palestras e mentorias dele, nos últimos 3 anos já passaram mais de 20 mil pessoas, né? Só no último que ele fez agora em São Paulo, faz 1 mês e pouco, eram em torno de 800 pessoas, né? Num treinamento com ele. Então ele é de fato um ícone que traz muita inspiração, traz muita informação atualizada, muito puxão de orelha. Sim. Vem muito puxão de orelha, ele tem notado, inclusive, legal porque ele traz com uma sinceridade algumas falhas importantes que nós cometemos aqui na nossa região. E ele acaba apontando, trazendo isso para a gente também, fala das nossas virtudes também, daquilo que a gente faz bem, fala das falhas que ocorrem nas outras regiões, até porque ele provavelmente é a pessoa que mais tem estudado, não só estudado, andado pelos polos de confecção do Brasil. Só para você ter uma ideia, Alan,
Semana passada ele percorreu mais de 2.000 quilômetros, tu acredita? Ele esteve em Minas Gerais, ele esteve em Fortaleza, foi para o Rio Grande do Sul, voltou para São Paulo e agora ele vem para Brusque, está chegando hoje à noite aqui em Brusque, né? Então foram mais de 2.000 quilômetros percorrendo polos de confecções. Então é uma pessoa extremamente atualizada e nós já estamos com 150 inscritos. Ainda dá tempo de se inscrever? Participantes. Eu não estou com a informação atualizada se esgotou ou não, mas para quem quer tentar ainda, cara, depende do horário que chegar o vídeo aí, no mais rápido, no WhatsApp 99701082. Sim. Por que no WhatsApp e não no canal, no site? O WhatsApp é o contato mais rápido para conseguir a vaga de última hora. Sim. Então quem quer fazer a tentativa, esse é o canal mais rápido, mas eu nesse momento não sei te dizer se ainda sobrou alguma vaga, tá? Maravilha. E quer conhecer um pouco do Eduardo Christian? Ele está aqui também no canal Valor Entrevista, é só procurar na nossa playlist 2021 lá no YouTube que você vai encontrar o vídeo onde ele conta a história dele, como começou essa história linda que ele hoje coloca à disposição de toda a comunidade aí no Brasil. Gente, chegamos ao final do nosso vídeo, mas antes vocês vão fazer parte do quadro O Convidado Vende. Vocês já venderam alguma coisa na vida? Vamos lá. Eu vendo tudo todo tempo. Todo tempo. Vendi uma vez, eu diria o seguinte, vender uma vez eu vendi sabonete artesanal quando a minha esposa resolveu fazer sabonete artesanal para vender, né? Então já vendeu. Isso, já vendi lá com ela, ofereci para a mãe e para a tia lá. É muito simples o quadro para a gente finalizar o nosso bate-papo com essas duas figuras aqui super simpáticas, dois empreendedores da cidade de Gaspar. Vocês irão fazer as suas considerações finais e um pedido de patrocínio para quem está assistindo o nosso canal, o Valor Entrevista. Quem quer começar? Posso falar? Bom, Alan, obrigado pelo convite aí, por essa entrevista aí. É sempre bom a gente falar um pouquinho da nossa história, principalmente relembrar e reafirmar aquilo que a gente planeja, aquilo que a gente teve lá no começo. É importante que a gente não se afastar demais daquilo que motivou e fez a gente chegar onde a gente está hoje, né? E para quem está nos assistindo, vou usar agora um pouquinho das técnicas de vendas aí, né? Você quer ter visibilidade, você quer aparecer num canal que é altamente visualizado e que tem sempre um pessoal altamente gabaritado aqui sendo entrevistado por esse cara fera demais aqui que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente aí há um bom tempo atrás. Fica aqui o pedido para você. Mantenha esse canal ativo, faça o seu patrocínio. Eu tenho certeza que o Alan vai ser um profissional que vai fazer a diferença aí no merchandising da sua empresa. É isso. Vamos contratar o vendedor aí. O cara desafia, né? Tá vendo? Eduardo, é contigo. Opa, eu também, gente. Fica à vontade, as tuas considerações. Alan, obrigado mais uma vez pela conversa. E para vender a ideia, eu diria o seguinte, gente. Nós podemos fazer muita coisa sozinho, mas à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que quanto mais a gente compartilhar com os outros, realizar em equipe, realizar as coisas em comunidade, melhor funcionam, mais fácil e mais gratificante é. Então eu diria, participe das coisas, crie network, e você que está querendo começar agora a aumentar o teu network, aumentar a tua participação, canal Entrevista, maravilhoso, lugar de empresários, lugar de gente que vai para frente, venha participar disso aqui. Então, abraço, ficou a dica. É isso. Gente, muito obrigado mais uma vez pela presença. É a primeira vez que vocês fazem parte aqui da nossa história. Como vocês sabem, nós contamos histórias reais e inspiradoras e esta foi mais uma grande história aqui da cidade de Gaspar. Gostou do nosso papo? Deixa um like, faz aquele comentário e, claro, compartilhe com a sua família, com as pessoas que você gosta, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo produzido aqui pelo canal Valor Entrevista. Eu me chamo Alan Santiago, voltamos na semana que vem com mais novidades. Um abraço a todos. Tchau.